Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Nessa quarta-feira fria, meu nome é Guilherme, eu vou acompanhar vocês hoje na apresentação. E o tema de hoje, esse inclusive é o primeiro evento desse trimestre que a gente está fazendo, no dia 20 de outubro, e temos um calendário muito recheado por vir. Bom, este primeiro evento, a gente quer tratar um assunto muito importante e muito especial para a gente ao mesmo tempo, que é como montar uma escola mais inclusiva. Espero que vocês estejam bem, prontos para viajar com a gente, porque a viagem começa agora. Antes de me apresentar, eu queria só trazer uma informação muito importante para você, que é, se você está pensando se você deveria mesmo estar aqui assistindo essa palestra sobre como montar uma escola mais inclusiva, eu queria deixar essa informação para você. Estima-se que aproximadamente 15% da população do mundo tenha algum tipo de deficiência. Isso quer dizer, no mundo inteiro, né? No universo de 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Inclusive, aqui, olhando pelos números que a gente tem, de pessoas presentes aqui no nosso evento hoje, tem pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, vale muito a pena a gente lembrar que existem vários tipos de deficiência. Existe deficiência visual, parcial ou completa, auditiva, parcial ou completa, motora, cognitiva, diversos tipos de deficiência e, de acordo com a Organização Mundial, aproximadamente 15% da população tem. Sempre gosto de compartilhar uma experiência que eu tive pessoal, de conversar com uma educadora que dá aula há 40 anos já em instituições públicas aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, e ela me contou que ela nunca viu tantos alunos com necessidades especiais quanto ela viu nos últimos 4 anos. Claro, a gente está recebendo melhor essas pessoas no ambiente escolar, a gente está cada vez mais com uma perspectiva de inclusão desenvolvida, mas ao mesmo tempo a gente também vê mais pessoas com deficiências. Os diagnósticos são mais efetivos, a gente consegue apoiá-las melhor, e aí os assuntos acabam surgindo, e hoje é a tua chance de aprender um pouco mais sobre esse assunto e saber como evoluir. Bom, meu nome é Guilherme Camargo, sou fundador aqui da Sejunta. A Sejunta é uma empresa que trabalha com tecnologias para a educação, e o nosso grande objetivo é apoiar as instituições de ensino Brasil afora a implementar melhor e integrar melhor as tecnologias no contexto de instituições de ensino. Eu trabalho com a Apple em educação há mais de 9 anos e eu sou o Apple Professional Learning, um reconhecimento que carrego comigo. Deixa eu só esconder o meu painel aqui. Pronto, agora acho que vocês estão vendo toda a tela. Um reconhecimento que eu carrego comigo para falar em nome da Apple para instituições de ensino. Além disso, também sou Apple Teacher e gerente de projetos pela Universidade de São Paulo, o que faz com que eu veja um pouco melhor o macro, digamos assim, cenário para apoiar as escolas nos projetos de educação. Você juntem números, a gente tem mais de 135 projetos que a gente já conduziu e realizou, mais de 900 formações realizadas com educadores Brasil afora, e alguns fora, inclusive, mais de 22 mil dispositivos implementados, desculpa, mais de 22 mil dispositivos implementados em escolas espalhadas pelo país, e mais de 25 mil educadores passaram pelas nossas plataformas. O que a gente faz em todos os projetos, quando a gente conduz, quando a gente carrega esses projetos conosco, é oferecer às escolas gestão sobre o próprio projeto de tecnologia, pensando que o investimento em tecnologias, ele pressupõe um retorno, e esse retorno nem sempre é evidente, nem sempre tem indicadores precisos, e o nosso grande trabalho é apoiar as escolas a avaliar os retornos do projeto de tecnologia e ter uma gestão efetiva sobre ele. Bom, algumas instituições de ensino confiaram no nosso trabalho nesse meio tempo, algumas delas disponíveis aqui para vocês olharem, mas vale a pena lembrar que a gente trabalha com todas as escolas reconhecidas pela Apple no Brasil. Isso quer dizer que a gente tem a melhor informação possível para trazer para vocês nesse contexto. A agenda de hoje compõe essa apresentação, que inclusive eu já fiz, já passamos por ela, quem sou eu, quem é a Sejunta, por que o tema é importante, mas a partir de agora a gente entra na estrutura do evento propriamente dita. Esse evento está dividido em 3 grandes atos, sendo o primeiro deles o que é educação inclusiva, a segundo ponto é como montar uma escola inclusiva, e o terceiro é como dar o próximo passo. E por fim, no encerramento, a gente vai ter um material exclusivo que a gente vai compartilhar com vocês, para que vocês saiam daqui prontos para dar um próximo passo, digamos assim. Junto comigo tem o Yuri, que está no chat. O Yuri vai
apoiar a gente aqui na condução hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para mandar uma mensagem ali. Yuri, fica à vontade também para contribuir. O Yuri é o nosso coordenador de educação aqui na Sejunta. Yuri, só te dizendo que eu não enxergo o chat nem tanto as pessoas, então se você quiser fazer qualquer intervenção aí por áudio, fica à vontade, você é mais do que de casa, tá bom? Obrigado. Bom, Perfeito, Gui. Obrigado, viu? O pessoal tá bem animado aqui no chat. Desejaram um ótimo evento e estão empolgado com a sua fala, viu? Obrigado. eu também estou empolgado. Vou confessar, esse é o primeiro evento do Quarter, é um assunto muito especial e hoje nada vai tirar a minha alegria, viu? Vou avançar aqui. Primeiro ato desse evento, está dividido em 3 grandes atos. O que é educação inclusiva? Queria muito poder contar aqui, aproveitando que surgiu aí o chat, etc. Yuri, eu vou contar com você, então. No chat, respondam para a gente, por gentileza, quais são as diferenças entre educação especial e educação inclusiva? A gente se depara com esses termos aí espalhados no contexto brasileiro, né? Mas eu queria muito saber do chat, Yuri. Me ajuda aí. Quais são as diferenças entre educação especial e educação inclusiva? Ótimo, Gui. Tô vendo aqui que o pessoal já está escrevendo. Em breve deve chegar aí algumas respostinhas. E é uma pergunta quase que reflexiva, né? Porque são dois termos que a gente escuta bastante aí no mundo da educação e vale a gente refletir. Obrigado, Gui. Ó, já estão chegando respostas, viu? Opa, fica à vontade para compartilhar. Perfeito. Professor Esther colocou aqui, educação especial muitas vezes causa uma segregação. Educação inclusiva pensa em uma forma de incluir todos. Olha que legal. Legal, gostei. Gostei muito, inclusive. Tem mais alguma contribuição? Sim, saiu outra do forno aqui do professor Leonardo. A educação inclusiva consegue colocar todos os alunos no mesmo ambiente, diferente da especial. Bom, eu vou dizer que o pessoal, então, já assistiu essa palestra, eles têm acesso ao nosso keynote aqui, já sabem de tudo, Yuri, porque eles são muito precisos. Exatamente, só veio o pessoal preparado aqui. Tá demais, viu, Gui? Hoje vai dar para conversar bastante. O que é muito bom, inclusive, né? Eu vou avançar aqui então, Yuri. Obrigado por trazer as 2 contribuições. Vai ter mais interação no chat, então preparem-se por aí. Mas, de fato, né? A gente tem a seguinte situação no Brasil, né? A gente tem a sala de aula, e a sala de aula ela é um ambiente global, né? Enfim, que tem carteiras, projetores, tecnologias, educadores, estudantes, estão dentro de uma sala de aula. Há algum tempo atrás, mas não há muito tempo, a educação especial ela era extra o ambiente de sala de aula. Então a gente tinha o contexto convencional, como a gente conhece de escolas, de instituições de ensino e de salas de aula. E a educação especial, como trouxe bem as 2 contribuições pelo chat, inclusive, era algo à parte. A educação ela dividia uma parte que era convencional de o que a gente chamava até há poucos anos atrás de educação especial. O que isso quer dizer? A segregação começava antes de começar os processos efetivos de ensino e aprendizagem. Então, antes, qualquer criança que tivesse alguma necessidade especial, algum tipo de deficiência, era tratada como parte isolada do processo tradicional, digamos assim, de ensino e aprendizagem. E a educação especial, antes, era exatamente isso. Essa segregação, essa separação, um tratamento diferente para quem era diferente. E a educação inclusiva, em contrapartida, trata esse tópico de maneira muito particular, que é a escola é para todo mundo, a educação é para todo mundo. Todos é respeitar as diferenças do indivíduo e abraçá-lo, digamos assim, no processo de ensino e aprendizagem dentro de um ambiente convencional. Inclusive, a educação inclusiva, ela tem o grande objetivo de romper a exclusão das minorias. Isso porque antes, quem tinha deficiência auditiva, por exemplo, não poderia participar do ambiente educacional, escolar do jeito que a gente conhece. Quem tinha deficiência visual, a mesma coisa. Deficiência motora, a mesma coisa. E isso simplesmente não faz sentido.
E a educação inclusiva, ela vem para tratar exatamente isso, né? A educação especial, então, era uma parte segregada e a educação inclusiva é educação, respeitando as diferenças dos indivíduos e tratando eles como estudantes e apoiando eles com tecnologias assistivas, com metodologias específicas, com estratégias diferentes para fazer com que esse ambiente de escola abrace todo mundo. E aí, a educação inclusiva, ela tem um papel de receber todos os tipos de estudantes, independente das diferenças, e a inclusão, ela deixa de ser imediatamente relacionada a deficiências e passa a ser relacionada a minorias de uma maneira geral, que podem ser, sim, de deficiências das mais diversas situações, mas também diferenças culturais, raciais, de gênero e entre outras minorias que a gente pode observar por aí. A educação inclusiva, então, ela é muito mais do que a educação especial. Ela é a integração da educação, da escola, do ambiente escolar, dos processos de ensino e aprendizagem, com o objetivo de romper a exclusão de todas as minorias. Inclusive, o Brasil, o país em que vivemos, o país em que estamos hoje, é referência mundial em educação inclusiva. Isso porque a gente teve vários marcos legais, desde a integração da Constituição Federal de 1988, que faz com que a inclusão de estudantes em todas as escolas seja uma prática legal, ou seja, dentro da legislação, até 2006, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial, em 2014, 15, e a gente tem uma meta, uma agenda para o desenvolvimento sustentável que tem metas até 2030, estamos vivendo parte delas, inclusive, que fazem com que tenhamos inclusão ainda mais presente nas escolas espalhadas pelo país. O Brasil, por ser referência disso, nas escolas públicas e privadas do país inteiro, já entende que a educação tem que ser inclusiva e rompeu completamente as perspectivas de exclusão das minorias nesse sentido. Mas tem países desenvolvidos, na Europa, próprios Estados Unidos, que ainda estão batalhando e travando ali as suas diversas batalhas para quebrar esse paradigma. Ainda existem escolas que são para pessoas com deficiência, específicas para alunos e estudantes que têm algum tipo de deficiência, e eles não são inclusivos. Então, no Brasil, a gente tem o privilégio aqui de ter políticas nacionais, de ter legislações que acabam privilegiando e fazendo com que a educação seja inclusiva de fato. Mas, vale a pena lembrar uma coisa muito importante. Tem alunos que têm mais e menos dificuldade, dependendo das diferenças culturais, regionais, de gênero ou de necessidades especiais com algum tipo de deficiência, que tem mais ou menos dificuldade de integração, de inclusão, de sentir-se parte. Então, qual é o grande filtro que especialistas da Universidade de São Paulo, de outras instituições federais pelo país que estudam esse tema, sugerem? A inclusão, ela tem que ser mais do que legal, mais do que ipsis literis, de acordo com a lei, por exemplo. A grande pergunta de orientação aqui para saber se a gente deveria realmente trazer esse aluno para perto desse contexto e incluí-lo é: estou ferindo a dignidade humana do estudante? Se eu estou ferindo a dignidade humana do estudante, não deveria colocar ele no ambiente escolar do jeito como a gente conhece. Eu deveria realmente desenhar fluxos de ensino e aprendizagem, ter estruturas diferentes para abraçar esse aluno e promover o desenvolvimento humano dele de uma maneira que ele tenha qualidade de vida, que seja respeitado e que consiga se desenvolver. Apesar de a lei existir e promover a inclusão, é sempre importante a gente fazer essa pergunta de orientação. Se eu não estou ferindo a dignidade humana do estudante, esse aluno deveria estar incluso, e é mais ou menos essa a orientação que a gente deixa. Bom, neste primeiro ato deste evento, a gente tinha o objetivo de trazer o que é educação inclusiva. Então, a gente viu que existe educação especial e educação inclusiva, e que a educação inclusiva tem dentro de si a educação especial, mas rompe completamente a exclusão das minorias, trazendo à tona ao ambiente educacional crianças com necessidades especiais e algum tipo de deficiência, também rompendo a exclusão das minorias de gênero, raça, cultura, região e por aí vai.
Partindo para o segundo ato, tentando dar um próximo passo, digamos assim, neste assunto, a gente tem a seguinte questão. Ok, entenda então o que é agora a educação inclusiva, que a gente tem o objetivo de romper essa exclusão das minorias, mas como que eu monto uma escola inclusiva? E aqui a gente ousou colocar 3 passos para a gente conseguir romper essa barreira e começar a montar uma escola ainda mais inclusiva. Bom, vou pedir ajuda dos universitários de novo, aqui no chat. Conto com você, Yuri. A gente tem aqui a seguinte pergunta. Quais são hoje os maiores desafios que vocês enfrentam, que vocês vivem, que vocês observam dentro do ambiente escolar ao promover uma escola mais inclusiva? Que situações, que desafios, que eventos vocês conseguem observar que tornam isso um pouco mais desafiador? Yuri, fica à vontade. Legal, Gui. O pessoal aqui já está promovendo também as perguntas. Acredito que em breve já vão chegar algumas respostas. Eu vejo que a educação, inclusive, é essencial desde a sua base. Então, pensando principalmente na parte de recursos, né, é super importante que a gente tenha ele disponível, tenha um recurso que seja causador dessa equidade, pois só assim que a gente consegue ter uma sala de aula que seja acessível a todos. E igual você mencionou muito bem, todos aqui têm alguma necessidade, alguma situação que é diferenciada, e a sala de aula é para todos, né? Então, quando a gente tem um recurso que consegue causar essa equidade, é essencial para todo mundo ser feliz dentro da sala de aula. E as respostas já estão chegando também, Gui. Opa, pode ficar à vontade para lê-las, viu? Perfeito. Chegaram mais duas respostas aqui. A primeira foi: creio que avaliar a necessidade geral de forma continuada. Então, legal, entendendo, né, os desafios de cada aluno, personalizando o ensino para que todos consigam promover o aprendizado, né, e lá na ponta o aluno aprenda, né, se divertindo, independente da situação inclusiva que for a necessidade. Também chegou outra inserção aqui. Um desafio é adaptar as aulas à especificidade de cada aluno, pensando no currículo que é único e temos um tempo para cumpri-lo. Então, é verdade, né? Como pensar nas inclusões, pensar na questão da personalização do ensino e ainda cumprir o que a gente já tem tabelado, por exemplo, das competências da BNCC, é realmente um grande desafio para os professores. Yuri, eu posso contribuir? Fica à vontade, Gui. A segunda questão tem um termo ali que é adaptar as aulas. E essa é uma construção que a gente precisa fazer coletivamente enquanto sociedade, né? Porque na educação inclusiva a gente entende, claro, que tem muitos desafios, o tempo é um deles, mas que as aulas não são adaptadas e que as aulas são inclusivas também. Então, claro, a gente precisa sempre entender qual o desafio, digamos assim, que a gente vai enfrentar, mas a gente tenta não adaptar as aulas, porque adaptar as aulas para um determinado grupo pode ser excludente e não inclusivo. Então, sempre pensar, até antes da aula, inclusive, né? Como eu monto uma aula, um projeto, seja baseado em desafios, seja baseado em problemas, seja baseado em projetos, mas como que eu monto uma aula inclusiva de fato? E sem que eu tenha que adaptar para determinados grupos. Então, queria trazer essa provocação, porque é parte da nossa vivência, né? A gente acaba é, vivendo isso e vendo isso. Eu queria trazer essa provocação. E da primeira contribuição que você trouxe, eu queria também falar uma outra coisa. Eu estava numa reunião hoje um pouco mais cedo, e aí eu ouvi a seguinte frase e eu me encantei por ela. Supondo que a gente vá levar o nosso filho por uma consulta médica, por exemplo. A gente vai deixar o filho em casa? A gente vai levar o filho junto, para que ele traga o que ele sente, o que ele quer, qual a dificuldade, o que ele está sentindo, enfim, para fazer um diagnóstico mais preciso. E esse é um grande desafio de fato, né? A gente não pode assumir coisas sem ouvir os estudantes, os educadores que têm a necessidade de tecnologias assistivas ou qualquer outro recurso
para que a gente possa incluí-lo de fato no processo. E algumas instituições, alguns educadores, assumem coisas sem, de fato, ouvir a pessoa, e a gente acaba tendo disfunção dessa boa intenção, digamos assim. Então, eu queria fazer essas duas contribuições e também te ouvir, se surgiram mais contribuições ou se você quer complementar de alguma maneira. Claro, Gui. Realmente eu concordo com o que você trouxe, né? Os desafios que foram comentados aqui no chat são realmente válidos, né? Porque como todo bom professor, ele precisa pensar nessas atmosferas que a gente tem, nos desafios, e são tantos, né? Porque são, desde o caso que você citou, da família, né? Tem toda a comunidade escolar, tem que pensar no estudante, tem que pensar no conteúdo, mas é necessário, e vendo pelo lado positivo, é esse um dos brilhos, né? De ser um ótimo professor, uma ótima professora, é a gente conseguir causar que todos se sintam bem dentro da sala de aula, que aprendam independente da situação de cada um. Então, é um desafio, mas é animador saber que hoje existem recursos que nos apoiam para conseguir cumprir esse objetivo. Obrigado, Gui. Obrigado a você. Você acha que eu posso continuar aqui ou quer trazer mais contribuições? Pode continuar. Eu vi que as pessoas já estão enviando algumas perguntas, tá? E só passando o recado que ao final nós vamos ter um espaço para responder essas perguntas e também em alguns momentos que o Guilherme se sentir à vontade, nós já temos perguntas para responder também. Obrigado. Legal. Eu vou fazer o seguinte então, Yuri. Obrigado por me dar a dica. Eu vou avançar aqui até o capítulo 3, até o ato 3 da nossa conversa, e entre o ato 2 e 3 eu paro para a gente fazer uma micro sessão de perguntas e respostas, pode ser? Combinado. Beleza. Bom, passo 1. Como eu posso montar uma escola ainda mais inclusiva de acordo com os materiais que a gente estudou e separou aqui? Um grande passo é, de fato, expandir a percepção de escola inclusiva de necessidades especiais, de deficiência, de tecnologias assistivas para raça, gênero, eh, região, cultura. A gente entender que educação inclusiva ela é também sobre deficiência, mas não se limitando à deficiência. E tratando todos esses assuntos de raça, gênero, de deficiências, de tecnologias assistivas, a gente precisa, claro, criar o espaço para o debate. E é importante que esse espaço para o debate tenha a participação das pessoas que fazem parte dessas, entre aspas, minorias. Nesse espaço para o debate, a gente recomenda muito, e tem um material exclusivo só para isso, que a gente vai compartilhar com vocês ao final, que traz um Challenge-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em desafios, para envolver, para investigar e, enfim, para agir. Então, um exercício que a gente costuma fazer com as escolas, com os alunos, inclusive é muito gostoso fazer esse exercício com instituições de ensino e com salas em específico, que tenham alunos com deficiência, que tenham alunos que são de minorias, porque a fala deles é muito importante. Muito importante para, com a aprendizagem baseada em desafios, a gente precisa entender quais são os desafios que a gente vive. E ninguém melhor do que as pessoas que vivem esses desafios para socializar com a comunidade escolar quais são esses desafios. A partir, então, da definição desses desafios, quais são, a gente se envolve com eles, a gente se aproxima, estuda o tópico, e depois disso, de determinar bem quais são os desafios, a gente faz um trabalho de investigação com o único objetivo de tomar ação. Ação que vá transformar a escola num ambiente ainda mais inclusivo, especialmente por meio da mão dos estudantes que vivem isso e que serão o futuro dessa sociedade. Num terceiro momento, a gente sempre recomenda incluir a criatividade dentro do processo, porque há estudos que indicam que quando o aluno pode se expressar, ele absorve mais conhecimento, ele aprende melhor. Então, a gente sempre recomenda que a gente coloque na mão desse estudante instrumentos, elementos e estímulos para que ele consiga criar o próprio conhecimento. Então, partindo ali do material que a gente vai compartilhar em seguida, recomendo muito que vocês tentem adotar estratégias criativas para envolver o aluno no processo, para construir coisas diferentes.
Isso observando ali muito o papel da música, do desenho, da fotografia e do vídeo. Esses aqui são os livros, inclusive, do currículo de criatividade que a Apple tem disponível gratuitamente para educadores. E aqui a gente tem vários exemplos de atividades que podem incluir e aproximar a criatividade do ambiente escolar. E, enfim, as crianças são criativas por si só. Tem um estudo de George Lang que fala que todo ser humano nasce criativo, mas que, ao passar dos anos, a gente perde a nossa capacidade criativa, digamos assim. Mas esse mesmo estudo sugere que a criatividade ela pode ser exercitada como um músculo. Ou seja, se eu parar aqui um pouquinho com vocês e falar sobre o Natal, que já está chegando, inclusive, né? Pensem na ceia de Natal, imaginem um pouco sobre as pessoas que vocês querem encontrar no Natal, como que vai ser esse ambiente familiar. E, gente, isso já basta para vocês, para ser comprovado que vocês são criativos. Todo ser humano é criativo pelo simples fato de vocês imaginarem e se colocarem nessa situação. E quando a gente aproxima estratégias de criatividade dos estudantes em uma prática que trata a definição do problema, a investigação e a tomada para ação, colocando o aluno como protagonista, a gente vê a magia acontecer. Bom, esse era o primeiro. Criar um espaço para o debate associando metodologias ativas à proposta e, enfim, tomar ação com relação ao assunto discutido. A gente está trazendo 3 passos aqui e a gente vai naturalmente colocar na mão de vocês depois os materiais que vocês precisarem para avançar. E tem várias outras estratégias, mas a gente ousou aqui trazer 3 diferentes. O segundo passo, além de criar o espaço para o debate, para discutir educação inclusiva, trazer à tona um termo, também tratar tecnologias assistivas e acessibilidade. Cada aluno aprende de um jeito muito único. E cada aluno pode ser que tenha necessidades diferentes de aprendizagem. A gente viu lá no início, inclusive, que, de acordo com o estudo da Organização Mundial da Saúde, 15% da população do planeta tem algum tipo de deficiência. Ou seja, a chance de a gente encontrar, andando na rua, no ambiente de sala de aula, alguém com algum tipo de deficiência é muito alta, é de 15%. Então, o que a gente trata aqui com tecnologias assistivas? A gente trata muito recursos e serviços, que podem ser aplicativos, que podem ser serviços prestados por algumas empresas ou não, mas sempre recursos, serviços, aplicativos, sistemas que vão ajudar a gente a ampliar as habilidades funcionais das pessoas. O que isso quer dizer? Com a tecnologia, eu sou de fato incluído no processo. E aí eu volto um pouco naquela questão que surgiu de adaptar a sala de aula, né? Adaptar a sala, adaptar a atividade demora tempo. E eu concordo, nossa, demora bastante tempo. E o melhor dos cenários é quando a gente consegue utilizar tecnologias assistivas para incluí-lo, e não para adaptar determinada atividade, determinado contexto ao aluno, mas sim incluí-lo com essas tecnologias. Utilizar essas tecnologias, recursos, aplicativos para ampliar as habilidades dele ao ponto que a gente consiga, enfim, promover a independência e a inclusão efetiva. Só que é fácil falar e é menos fácil executar. Só que aqui a gente quer trazer para vocês o que vocês precisam saber para avançar. Bom, a partir de agora eu vou passar um vídeo, e esse vídeo ele é muito rico, mas eu não vou dar muito spoiler. Eu vou dar o play aqui para vocês, e em seguida eu vou fazer alguns comentários. Yuri, já se prepara, inclusive, porque eu vou querer te acionar logo após o vídeo, tudo bem? Bom, 3, 2, 1 e... People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. Miles to the summit.
You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Essa pessoa do vídeo é a Sari Paulson. E ela diz que quando a tecnologia é feita para todos, permite que cada um faça o que ama. E isso diz respeito, inclusive, à nossa grande proposta de ampliar a capacidade das pessoas para que elas possam ter autonomia, independência e, de fato, serem incluídas no processo. Yuri, antes de avançar aqui, eu sei que você gosta muito desse vídeo, então eu queria te dar a chance também de contribuir. Fica à vontade. Esse vídeo é emocionante, né, Gui? Porque quando a gente consegue ver essas possibilidades em ação, né? A questão de tirar a foto, né? A questão também da sede editar o vídeo e, nossa, ela poder exercer o máximo dessa habilidade, porque dá para ver que ela tem um dom, né? Dessa questão de edição. Então, dá um orgulho de ver essas situações e ver o que a tecnologia pode apoiar. E a gente estava discutindo, né, a questão da sala de aula, de apoiar na questão de equidade e ver que está rompendo barreiras, né? Então, eu como professor já vejo situações que isso pode romper as barreiras de sala de aula. Então, esses recursos possibilita a todos os alunos utilizarem os corredores, utilizar outros ambientes da escola, enfim, as oportunidades são infinitas e basta a criatividade do professor para desenvolver qualquer tarefa com o apoio da tecnologia e para cada aluno fazer o que ama, né? Então, eu fico muito orgulhoso com esse vídeo. Sim, e aí, contribuindo aí também com a tua fala, né? É impressionante ver quando uma tecnologia, um recurso na mão de alguém que tem algum tipo de deficiência, permite que ele alcance coisas que sem a tecnologia ele nunca seria capaz de fazer. E mágico ver a série fazer esse vídeo. Eu já vi esse vídeo umas 300 vezes na minha vida, 100% das vezes eu me emociono, e é isso que a gente quer trazer para as escolas, para os educadores, para os estudantes. A compreensão de que a educação tem que ser inclusiva e de que a gente tem meios para alcançar esse objetivo de incluir de fato. E estou ansioso para saber daqui a pouco também do chat, as contribuições, os comentários, mas a gente entende o trabalho da série e o trabalho de tecnologias assistivas de uma maneira geral, divididas em 4 tópicos. E aí eu queria ajudar vocês, trazendo elementos aqui, visuais inclusive, sobre que tipo de recurso eu posso usar, de repente, para cada uma das necessidades e deficiências que a gente pode encontrar por aí. Ou seja, a gente divide em 4 grandes campos. A gente tem a perspectiva da visão, da audição, da mobilidade e da cognição. E da visão, eu gosto muito do VoiceOver. O VoiceOver é um recurso disponível de maneira nativa no iPad, no Mac, no iPhone. Se vocês tiverem, vocês podem ativar. Em que, ao passear com o dedo na tela do dispositivo, ele me lê os blocos de texto, os botões, ele me lê 100% do conteúdo na tela. Então, se eu tiver a visão completamente comprometida ou parcialmente comprometida, se eu tiver baixa visão, por exemplo, eu consigo me apoiar em recursos como o VoiceOver para conseguir ouvir os conteúdos que estão escritos na tela, e isso de qualquer website, qualquer aplicativo, qualquer recurso. Todos os dispositivos da Apple têm a perspectiva de acessibilidade de tecnologias assistivas para esses 4 grandes blocos que eu trouxe para vocês, já instalados de fábrica. Você liga e já está disponível. Então, todos os recursos da Apple têm acesso a essa tecnologia, e o VoiceOver é um convite que eu faço. Inclusive, para os educadores que estiverem aí do outro lado da telinha, que quiserem realizar um teste,
ativem o VoiceOver e deem a si mesmo um desafio. Como, por exemplo, ativa o VoiceOver e tenta criar um evento no calendário de vocês de um almoço em família no sábado. E vocês vão começar a entender não só as dificuldades, mas também entender como a pessoa do outro lado experimenta esse tipo de aprendizado para transformar o ambiente de sala de aula num ambiente ainda mais familiar, mais amistoso e mais inclusivo. Eu me lembro de ter feito um exercício deste no passado, porque foi provocado por um dos engenheiros da Apple na época, e é impressionante ver como a tecnologia consegue nos apoiar. Vendem os olhos, naturalmente, né, na hora de fazer isso, para vocês experimentarem a situação, mas é impressionante ver como as tecnologias tornam possíveis diferentes coisas que talvez por nosso contexto a gente não consiga imaginar. Além disso, tem também um teclado em braille que acaba apoiando pessoas que têm a visão inteiramente comprometida a digitar. E aí a gente consegue ver de fato o poder das tecnologias. Todos os conteúdos a gente vai acabar compartilhando com vocês em seguida, no final do evento. Então, vai ser muito legal ouvir as dúvidas de vocês e as contribuições. Mas tem vários outros exemplos aqui de visão. Mas para não ficar o tempo todo aqui só em visão, a gente trouxe 1 ou 2 exemplos de cada uma área, digamos assim. Na área de audição, a gente tem a mesma relação, né? Audição total ou parcialmente comprometida, de maneira temporária ou permanente. E os aparelhos auditivos, a maior parte deles, eles vêm com um recurso chamado feito para iPhone, made for iPhone. E isso quer dizer que eu não preciso fazer nada no aparelho auditivo, nem tanto fazer nada no meu iPhone, no meu iPad, por exemplo, porque ele já vem de maneira integrada à conexão. Basta acessar o meu Bluetooth, procurar pelo dispositivo auditivo, no caso, e conectá-los. Além dessa conexão sem fio que a gente pode fazer de maneira nativa, integrada e facilitada, a gente também tem personalizações. Se vocês observaram bem no vídeo, tem um rapaz que está caminhando, está fazendo hiking, né, que se chama essas trilhas, e ele sai do ambiente sem vento para um ambiente com vento, o vento está super alto, no iPhone dele ele toca um botão sinalizando que ele está numa área externa, e aí o próprio aparelho auditivo é reconfigurado para tornar a experiência dele ainda melhor e que assim ele possa ouvir as pessoas todas. Bom, para audição esse é um dos exemplos, mas vale a pena também lembrar que o FaceTime é um dos recursos mais importantes que a gente tem, o vídeo, né? Então, de qualquer lugar, a qualquer momento, gratuitamente, sem instalar nada, com o meu dispositivo Apple, eu consigo falar com as outras pessoas. E o FaceTime, ele torna possível várias conexões diferentes a um consumo de banda da internet muito baixo. Isso quer dizer que do meu iPhone e do meu 3G, eu consigo falar com qualquer pessoa, economizando mais dados, por exemplo, do que usando outros recursos. E além disso, os novos iPad, por exemplo, eles vêm com um recurso que acompanha a pessoa na medida que ela fala. E isso torna muito mais fácil acompanhar para quem tem algum tipo de deficiência auditiva as pessoas na medida que elas se comunicam pela linguagem de sinais. Legal. Mobilidade. Avançando aqui para o nosso terceiro bloco. Muitas vezes os dispositivos com botões podem ser um desafio, porque às vezes a gente não consegue apertar o botão do jeito que o botão precisa ser apertado. O que isso quer dizer? Que o toque é uma ferramenta muito poderosa. Não só o toque em telas touch, de uma maneira geral, mas também o toque de uma maneira que me facilite alcançar recursos que precisam do toque para acontecer, do apertar o botão para acontecer. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de Assistive Touch. É um recurso que, dentro do iPhone e do iPad, fica um círculo flutuante, branco quase transparente, um tanto quanto opaco, e por este círculo eu consigo alcançar todas as funções do meu dispositivo que requerem ou pressionar algum botão, ou que requerem arrastar para baixo, arrastar para cima, para os lados e etc. Dentro desse botão virtual, eu toco e tocando eu consigo alcançar todas as funções que eu preciso. Para quem tem desafios com relação à mobilidade, sem a necessidade de ter toques precisos. Ele facilita muito o acesso aos principais recursos. Só que, quando se trata de mobilidade, um recurso é campeão, e esse recurso é o Voice Control. Então, em seguida, eu vou passar um vídeo para vocês que traz
como o Voice Control é utilizado, como esse controle por voz é utilizado em dispositivos Apple. Esse vídeo está inteiramente em inglês. Em compensação, ele é muito visual. De qualquer maneira, assim que encerrar o vídeo, eu vou parar um pouco para trazer para vocês, mas observem muito como o comando de voz faz com que as tecnologias funcionem bem para o Ian, que é a pessoa que participa do vídeo. Bom, vou dar o play no vídeo. É um vídeo que eu também gosto muito, gosto tanto quanto o outro da série Paulson, inclusive. E eu vou passar em 3, 2 e... Wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Open photos. Scroll up. Show numbers. 13. Click share. 3. Tim. Next field. Let's try this one today. Thumbs up emoji. Click send. Open maps. Show grid. Long press at 20. Open app switcher. 4. Tap share. Tap Tim. Tap send. Hey, good to see you. Open music, turn up the volume. All right. Esse é um dos exemplos de como o controle por voz, o Voice Control, consegue apoiar pessoas como o Tim, pessoas como nós, por meio da Siri ou não, por meio dos recursos nativos de acessibilidade de tecnologia assistiva do Mac, do iPhone e do iPad, a alcançar o nosso objetivo e executar as funções que a gente quer. Yuri, sei que você também gosta muito desse vídeo, então eu queria dar a chance aqui de te ouvir, se você quiser contribuir de alguma maneira. Claro, o que eu mais gosto desse vídeo é a sensação de que, graças a esses controles de acessibilidade, não temos diferença nas ações. E o que eu quero dizer com isso? Independente se você usa os recursos de acessibilidade ou não, as pessoas vão ter o mesmo desempenho para realizar as ações. Isso é incrível, né? Não é aquela coisa demorada, aquela coisa frustrante para o usuário. Pelo contrário, né? Você sente um empoderamento nesse vídeo de você poder fazer o que quiser com esse apoio. Então, esse vídeo é incrível e o pessoal concordou também aqui no chat, viu, Gui? Teve comentado a professora Esther do vídeo anterior que achou incrível, incrível, muito tocante, ao mesmo tempo mostra o poder da tecnologia na inclusão. E a professora Ana colocou aqui que esse vídeo é incrível e eu concordo plenamente. É incrível mesmo. Obrigado, Gui. Obrigado a vocês por contribuírem, por participarem, obrigado. E é impressionante ver, de fato, como a tecnologia torna possível, né? E fazer tão rápido quanto a gente faria, por exemplo, né? Os comandos de compartilhar, por exemplo, uma mensagem com um colega marcando um encontro num parque específico. E eu gosto muito de acreditar que, igual a série fala, né? Quando a tecnologia é feita, a tecnologia só é poderosa quando é feita para todo mundo, né? E nesse caso, as tecnologias podem apoiar todo mundo a tornar o ambiente mais inclusivo. E indo aqui para um segundo momento, a gente tem também a parte de cognição. Falando de educação, o suporte à leitura é muito importante. Então, tem microconfigurações que a gente consegue fazer, como, por exemplo, crianças que têm algum espectro de autismo, elas podem ter dificuldades na leitura. Isso porque elas tendem a focar nos pontos brancos. E, de repente, pelo simples fato de trocar, não deixar o branco tão branco, ou então não de deixar o preto tão preto, mas ou de colocar o fundo preto e o branco nas letras, faz com que a atenção e o foco dela mude e a experiência, em contrapartida, mude também. Que ela consiga ler com mais tranquilidade. Ou ainda, igual no mesmo vídeo da série, o aluno acompanhando por áudio, enquanto o dispositivo lia para ele cada trecho, cada palavra de um determinado parágrafo. Mas ainda para a cognição, o que a gente consegue fazer é olhar para cá, para esse recurso de tela,
e pedir para o dispositivo ler um trecho para a gente. Aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, voltar um trecho, passar um trecho, tudo isso com o nosso toque. E às vezes a gente não considera tecnologias assistivas no nosso dia a dia, mas elas podem nos ajudar. Então vou trazer um exemplo pessoal para vocês com este recurso em específico de suporte à leitura. Eu estava aprendendo francês, o básico de francês, e aí tinha um texto escrito em francês que eu precisava ler, e eu não sabia exatamente a pronúncia das palavras. E eu usei o suporte à leitura para que ele pudesse ler para mim esse conteúdo, e aí eu voltava, eu acelerava, eu colocava mais devagar, para ir realmente observando ali a pronúncia das palavras. Mas esse é um caso de tecnologia que me assistiu durante um determinado momento, mas ela pode servir para várias outras situações além dessa. E tantas outras situações que os recursos Apple, os dispositivos Apple, têm tudo isso que está na tela e mais. Tem zoom, tem aumentar a fonte, diminuir a fonte, tem os gestos, tem comando por voz, tem alerta por vibração, por exemplo, para quem é deficiente auditivo, poder saber que alguém está ligando para eles, por exemplo. Então tem o alerta visual, tem o ditado, tem o texto em negrito, tem para daltônicos, os mais diversos espectros também do daltonismo, seja a escala de cinza, seja outras escalas, e por aí vai. Então, no passo 2, a gente queria muito trazer para vocês que as tecnologias têm recursos assistivos que podem apoiar a gente nos mais diversos cenários, para criar um ambiente inclusivo que possa abraçar todo e qualquer estudante e educador com deficiências. Esse é o passo 2, tecnologias assistivas e acessibilidade. Mas tem também o passo 3. E aí, Yuri, combinei com você que entre o 2 e o 3 eu traria um momento de perguntas. Se você quiser trazer as perguntas, fica à vontade. Perfeito, hein, Gui? E já tem 3 aqui, hein? Lembrando que também ao final nós temos um espaço para perguntas, então fiquem sempre à vontade de enviar. Então, Gui, a primeira pergunta que trouxeram aqui é: os recursos tecnológicos citados para a inclusão são pagos? Boníssima pergunta. Todos os que eu mostrei aqui, nenhum é pago, tá? Todos eles estão inclusos no dispositivo, gratuitamente. Legal, e já vem, né, de fábrica. Então, você iniciou o dispositivo, iniciou o seu iPad, por exemplo, ele já vai estar disponível para você. Segunda pergunta: como avaliar as aprendizagens dos alunos com deficiência? Bom, é aquela história, né? Eu não vou para o médico para consultar o meu filho sem levar o meu filho. Então, a gente precisa muito entender quais são os objetivos pedagógicos da aula, em específico, da atividade, como eu vou incluir esse aluno no processo e como eu vou avaliar também. Então, a aula, ela tem que ser inclusiva, no entanto, o processo de avaliação pode ser alterado de alguma maneira, para a sala inteira ou para determinado grupo. E aí, geralmente as avaliações são as mesmas, especialmente porque a tecnologia promove a independência e autonomia da pessoa, né, do estudante, ao ponto de que ele consiga ser incluído integralmente no processo. Mas para os casos que a gente tem mais esforço para promover a inclusão, digamos assim, cabe a gente entender quais são os objetivos pedagógicos para com aquele indivíduo em específico, para a gente também não frustrar as pessoas durante o processo, tanto o estudante, quanto a família, quanto o próprio educador, entender qual é o mecanismo de avaliação. Então, claro, pode ter prova, seja oral, seja escrita, pode ter testes, pode ter atividades, como, por exemplo, a gente sugeriu ali no momento 1, aprendizagem baseada em desafios. Eu tenho diversas estratégias para mudar a maneira como eu avalio. Não só o aluno que precisa de tecnologias assistivas, mas todos os alunos, especialmente pensando que a gente está retornando, entre aspas, de uma pandemia, com alunos que se acostumaram com fluxos digitais e estão cansados. Então, novas estratégias são sempre bem-vindas, independente da necessidade de inclusão ou não. E essas novas estratégias podem, inclusive, proporcionar novos momentos e novas estratégias de avaliação, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em desafios, ensino híbrido e outras metodologias ativas como gamificação, enfim,
eu acho que o que a gente mais precisa entender aqui é o que eu quero alcançar como objetivo pedagógico e, a partir desse objetivo pedagógico, criar as estratégias de avaliação que podem ser pelos métodos convencionais ou não. Não sei se eu consegui responder, Yuri, mas fica à vontade para contribuir também se você achar que deve. Respondeu sim, Gui. Que não existe uma resposta única, né? Você citou muito bem, igual na pergunta fala, como avaliar as aprendizagens. Então, primeiro, né, você precisa entender o seu cenário para depois entender qual metodologia ativa, por exemplo, que você pode utilizar, qual recurso tecnológico você pode usar. Enfim, tem diferentes variáveis, mas fiquem tranquilos que a Sejunta, ela tem diferentes ferramentas também, formas para apoiar vocês. Inclusive, se conecta com as próximas perguntas, tá, Gui? Mas eu acho que vale a pena a gente deixar mais para a parte da conclusão as próximas perguntas, que elas se conectam com o nosso encerramento. E fiquem à vontade de mandar também mais perguntas. Obrigado, Gui. Obrigado a você. E aí, o grande segredo, a gente está aqui no capítulo de como montar uma escola inclusiva em 3 passos, né? O primeiro foi criar o espaço para discussão e expandir a ideia de educação inclusiva. O segundo foi tecnologias assistivas e acessibilidade. E esse terceiro é a implementação facilitada. Então, o que eu gosto de lembrar? Cada estudante, cada educador, cada ser humano tem um jeito muito único de aprender. E isso, por vezes, pressupõe a instalação ou a configuração de recursos assistivos, aplicativos assistivos, que podem ser instalados remotamente. E essa implementação remota, sem toque, sem intervenção física no dispositivo, faz com que o dispositivo seja assistivo desde o primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Numa escola que está começando um projeto com iPad, por exemplo, ela comprou 200 iPads, por exemplo. Eu posso entregar a caixa lacrada do dispositivo para a casa dos indivíduos, num drive-thru, num sistema qualquer de coleta ali de dispositivos, e quando a família, junto com o aluno que precisa de tecnologias assistivas, rompe o lacre do dispositivo, tira a tampa da caixa, pega o iPad e liga, ele vai receber os recursos que aquele aluno precisa dentro de casa, sem a necessidade de esforço adicional para deixar o dispositivo pronto, e pelo contrário, deixar esse dispositivo assistivo desde o primeiro momento. Então, a implementação facilitada faz com que a gente consiga ter escala na oferta de tecnologia assistiva para esses estudantes e, mais do que escala num primeiro momento em que eu ligo a máquina, também eu vou ter a oportunidade de adicionar recursos remotamente tantas vezes quanto eu quiser. Afinal, recursos são lançados, tecnologias são lançadas e eu posso abraçar esse aluno e apoiá-lo de maneira muito mais próxima, sem necessidade de pegar fisicamente o dispositivo dele para fazer intervenções via toque. E assim a gente conclui o nosso segundo ato, como montar uma escola inclusiva em 3 passos. Criar espaço para discussão, considerar tecnologias assistivas e acessibilidade e, por fim, fazer com que a implementação desses recursos em sala de aula sejam facilitados. E assim a gente acredita que a gente vai conseguir criar uma escola mais inclusiva. Mas, até dando tom de encerramento agora, inclusive, como eu dou o próximo passo? Bom, a gente montou aqui a equação da escola inclusiva. O que essa equação pressupõe? Para ter uma escola de fato inclusiva, além das obras físicas, literalmente físicas que a gente precisa fazer, como por exemplo rampa, como por exemplo elevador e outros mecanismos que a gente pode criar e construir para deixar o ambiente escolar mais acessível, a gente pode também se apoiar em tecnologias, das mais diversas possíveis, como a gente viu hoje, por exemplo. Tem o controle por voz, tem o controle assistivo, tem a Siri, tem perspectivas de cognição, auditiva, visão e por aí vai. Então a gente, nessa equação da escola inclusiva, precisa considerar as tecnologias que a gente quer adotar no nosso sistema de ensino e aprendizagem, digamos assim, para incluir, para empoderar, para abraçar esse estudante, esse educador que precisa ser incluído no processo. Então as tecnologias são parte fundamental dessa equação. Mas as tecnologias por si só não podem ser impossíveis de serem configuradas. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia precisa ser implementada em algum motivo. Ou seja, comprei a tecnologia, agora como é que eu deixo ela pronta para o uso efetivo, né? Como é que eu faço ela acontecer em sala de aula? Então a tecnologia precisa dessa implementação, e essa implementação, se for sem toque, igual eu trouxe para você, se for remota,
desde o primeiro momento, tirar o dispositivo da caixa e ele já ter tudo o que o aluno precisa, que o estudante precisa para começar, é o ideal. Se não for dessa maneira, a gente precisa, claro, dentro dessa equação, entender como que eu faço a tecnologia estar pronta para incluir os alunos em sala de aula. E, por fim, a tecnologia mais incrível do mundo não é capaz de ir à sala de aula e dar aula sozinha, né? Não é tão fácil quanto vai lá e pede, dá aula, né? Além da tecnologia e da implementação, eu preciso também de um educador que saiba integrar essa tecnologia ao contexto de sala de aula para promover, de fato, um contexto inclusivo. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia não vai dar aula sozinha, a gente sempre precisa do educador, que vai ser esse grande guia, esse orientador, que vai ser o facilitador no ambiente escolar do aprendizado de uma maneira geral. E quando diz respeito à perspectiva de inclusão, a gente precisa que esse educador tenha na mão dele, digamos assim, os métodos, as técnicas, as estratégias para fazer tudo isso, inclusive, que vocês colocaram no chat como perguntas. Como é que eu avalio? Como é que eu incluo? Como é que eu deixo de adaptar a atividade e passo a criar uma atividade inclusiva de uma maneira geral? E esse desenvolvimento profissional do educador é a terceira etapa dessa equação da escola inclusiva. E com essa equação em mente, digamos assim, vocês serão capazes de criar novas oportunidades de aprendizado que talvez antes a gente não conseguiria criar. Legal? Bom, dando o tom definitivo de encerramento agora, o que a gente viu hoje, gente? A gente viu o que é uma educação inclusiva de fato e como isso se diferencia de educação especial, que o Brasil é referência, que a gente tem a intenção de romper a exclusão das minorias, ou seja, pessoas com deficiência, pessoas que têm diferenças culturais, regionais, de raça e por aí vai. Num segundo momento, a gente viu 3 passos para montar uma escola mais inclusiva, sendo o primeiro deles criar esse ambiente para debate, o segundo deles considerar as tecnologias assistivas e acessibilidade, e o terceiro a gente viu sobre deixar a tecnologia pronta para o uso, a implementação. E no terceiro momento a gente viu como dar um próximo passo. Espero que vocês peguem essa equação da escola inclusiva, levem com vocês, onde quer que vocês possam ir, para realmente criar estratégias e promover novas experiências de aprendizagem com esses estudantes. Bom, gente, agora vem a parte boa, que é quando eu deixo vocês com um brinde, digamos assim. Então, o brinde não é o meu contato, tá? Esse aqui é o meu contato, se vocês quiserem me alcançar eventualmente para tirar dúvidas, para conversar, para trocar ideia, para debater. Eu adoro esse tema e eu acho que é sempre conveniente quando a gente debate ele. Afinal, criar espaço para o debate é importante. A gente sempre faz eventos de acessibilidade, de escola inclusiva, de inclusão, porque é um tema muito importante que precisa ser tratado. Mas o brinde, em contrapartida, é este. A gente tem um e-book exclusivo sobre acessibilidade que eu queria compartilhar com vocês. E enquanto eu deixo a tela aqui, o código QR para vocês acessarem, para vocês baixarem o e-book, Yuri, chegou o momento de perguntas e respostas. Então, estou super à disposição. Oba, perfeito. Eu vou ler as 2 perguntas que chegaram aqui e já vou realizar as 2, Gui, porque eu acho que pode fazer uma tabelinha legal aí para você. Então, a primeira é: por onde posso começar para aprender mais sobre os recursos de inclusão para a tecnologia? E a segunda pergunta é: posso configurar todas essas possibilidades de acessibilidade sozinha ou preciso de algum suporte de TI? 2 perguntas muito boas mesmo. E tem uma tabela muito boa entre elas também. Gostei da tua leitura aí. Primeiro, quando a gente, respondendo de trás para frente, na verdade, né? Não precisa de ajuda de ninguém do TI para preparar, tá? De ninguém. Todos os estudantes, todos os educadores conseguem de maneira autônoma configurar o dispositivo. Inclusive, eu tive uma experiência pessoal um tempo atrás de um colega meu que é daltônico. E ele tem um iPhone e ele não sabia que o iPhone tinha esses recursos. E a gente conseguiu configurar junto de um jeito que a plataforma pudesse funcionar melhor para ele, né? Para que ele pudesse ter ali a sua capacidade ampliada, digamos assim. Então, não, vocês não precisam de ninguém, vocês conseguem fazer sozinhos. E se vocês quiserem aprender mais sobre isso, a gente tem cursos disponíveis no nosso site sobre acessibilidade para iPad e acessibilidade no Mac. Então, vocês podem escolher qual curso vocês querem fazer e por lá aprender. Fora isso, tem bastante conteúdo na internet, né?
Então, tem livros, eu recomendo muito as literaturas, recomendo cursos, tem um curso da USP espetacular sobre educação inclusiva, que vocês podem fazer, ele é gratuito, e tem também, enfim, blogs, tem artigos, tem vários caminhos que vocês podem encontrar para aprender um pouco mais e dar o primeiro passo na implementação. Não sei se eu consegui responder bem, Yuri. Conseguiu sim, viu, Gui? Realmente tem muitos caminhos interessantes aí, inclusive também da tecnologia, então fiquem à vontade, por exemplo, da própria acessibilidade dos recursos do iPad, do MacBook. Nós temos cursos especiais na plataforma da Sejunta e vocês fiquem à vontade para conhecer mais e enxergar as possibilidades desses recursos que foram citados hoje no nosso evento. Acredito que seja isso, viu, Gui? Eu agradeço a participação de todos, foi muito especial esse conhecimento que o pessoal pôde compartilhar com a gente, que a gente aprendeu muito com eles e toda essa interação no chat. Então, fica aqui o meu agradecimento e obrigado também por disponibilizar essa minha participação aqui no evento. Obrigado, Gui. Obrigado a você, Yuri. É uma honra sempre ter você nos eventos. Você tem uma visão muito única de educação e tecnologia que eu gosto de te ouvir e gosto também quando você contribui para a comunidade. E eu espero que a gente tenha aqui neste evento de hoje trazido mais informações para todo mundo, apoiado de alguma maneira. Educação inclusiva é muito bonita, necessária e possível. E a gente, com essa equação, com os 3 passos para tornar a escola mais inclusiva e a compreensão do conceito, tinha a intenção de dar a vocês as ferramentas, os instrumentos que vocês precisavam para dar o primeiro passo. Uma honra para mim ser o porta-voz da Sejunta com este tópico. Espero que vocês tenham aprendido bastante e estamos por aqui para apoiar vocês. Bom, assim a gente se despede. Agradecimento especial ao Yuri e também a todos que contribuíram pelo chat. Espero que vocês fiquem todos bem. A gente se vê nos próximos eventos desse trimestre, porque tem uma agenda recheada. E um grande abraço a todos. Até mais!